relevante, né, deputado? Eu vi essa semana um dos vídeos que falava sobre a medida provisória e que destacava o fato dela flexibilizar alguns pontos, né, de tornar regras mais bem esclarecidas, e isso pode ser talvez a salvação para o emprego, porque se a gente está aqui falando sobre crise econômica, sobre a necessidade de medidas, não é porque a gente acha bonito, feio, porque é de partido A ou B, mas porque é importante que o país retome o emprego. A situação é terrível, 13 milhões de desempregados. Bem, Kelly, estar aqui com vocês não é nenhum problema, eu estaria em casa ouvindo. Então, assim, muito eu só obrigada, espero que não caia a audiência. Não, que isso, muito obrigada. Mas eu não tenho dúvida que a gente foca muito na reforma da Previdência, na reforma tributária, como sendo as duas únicas saídas para o Brasil, e deixa de discutir a microeconomia, que é o dia a dia mesmo, aquele que quer empreender, o peso do Estado, a burocracia do Estado, o quanto isso atrapalha, joga o empresário para a clandestinidade, às vezes, ou para a ilegalidade, porque ele não tem ou o dinheiro ou a estrutura para atender o que quer a lei e os decretos e as portarias e tudo isso que tem. Sim, a legislação muitas vezes ela mesma em si se enrola, né, e não é simplificada. E nem é o grande, né, deputado? Também o grande, mas assim, aquele pequeno empreendedor quer fazer o seu pequeno negócio, quer investir, quer inovar. Principalmente o médio, o pequeno e o micro. Eu lembro quando nós discutíamos a lei das antenas, Porto Alegre era um município que tinha 18 leis ou decretos que impediam a instalação de antena. Então, dando um exemplo claro nisso. E aí o governo edita essa medida provisória que, no meu ponto de vista, ela vem ao encontro exatamente daquilo que é mais prático, mais rápido e mais necessário, né? Quanta gente encontrou em alguns tipos de trabalho na sua própria residência, uma atividade sem grandes investimentos, uma forma de superar a crise que nós estamos vivendo. Isso, exatamente. Né? E hoje são aí em torno de 13 milhões de desempregados. Então essa medida provisória, Kelly, ela tem justamente a linha da liberdade de empreender, contratar e inovar. Esse é o raciocínio da medida, para que o Estado não afugente aquele cidadão que está tentando construir o seu próprio negócio. Ou querendo você que está em ampliar. casa, né, que, por exemplo, quis fazer, achou uma atividade, né, fazer bolo, por exemplo, pegar o exemplo da novela, exatamente, né, isso da aí. Dona do Pedaço. Se você quiser, com boa vontade, se regularizar, vai enfrentar um arcabouço de legislação, vai enfrentar uma 6 meses para abrir, para ter uma licença, né? A gente não tô nem usando o exemplo do grande, mas da sua realidade. A gente sabe que tem gente que diz, olha, para empreender no Brasil o cara tem que ser um corajoso, porque vai enfrentar dificuldade de segurança, que a gente nem tá entrando no mérito aqui, mas lei, amarras aqui e ali, e busca, o objetivo é exatamente esse, né, deputado? Exatamente. Então a liberdade de empreender, desburocratizar, como tu estás aqui falando, e também trazer, Kelly, bastante segurança jurídica, né? Porque hoje qualquer coisa que você faz, você é tido como alguém de má fé perante o Estado, né? Muitas vezes você achou que estava cumprindo a lei já tinha mudado, desatualizado aquela que você cumpriu. Então ele busca diminuir também a judicialização dos contratos no Brasil. Né? E para ter uma ideia, hoje estou muito feliz e vou trazer aqui. Eu conversei com o Túlio Milma, amanhã vai estar na coluna, mas nós vamos lançar, combinado com ele, aqui no programa em primeira mão. A Zero Hora trouxe aqui uma matéria de 2 páginas, as páginas 6 e 7, importantíssimo. Inovação invade mapa da região metropolitana. Uma série de startups e pesquisas que estão agora começando a entrar no mercado. Isso, na regra atual, tem que cumprir toda a regra para poder inventar na sua própria casa, o cidadão, o pesquisador, o inventor, né? É mais demorado ele fazer a burocracia para abrir a empresa, para poder pesquisar ou criar o startup. Né? Então nós estamos trazendo na lei, isso em primeira mão, no relatório que eu vou entregar agora dia 2, um artigo que cria o chamado sandbox, que é como os Estados Unidos chamam lá no Vale do Silício, que é a flexibilização das leis em determinadas áreas que os estados, obviamente, vão determinar, vão posicionar isso, que libera de uma série de leis para que possamos ter os vales do silício no Brasil. É excelente, né? Isso é uma notícia... Explica, deputado, por favor, para o nosso ouvinte que não está familiarizado, o que é o Vale do Silício, né? A região e de onde saem talentos, né? É uma região lá em Palo Alto, lá na Califórnia, onde a lei americana ela foi totalmente flexibilizada para que pudessem ter lá laboratórios, principalmente de startups. Né? Nós temos vários aqui, Tecnopuc, a Tecnocinos, enfim, outras, mas que tenha o peso da lei e da burocracia. A MP, até então,
tira o peso da burocracia. E eu, como relator, vou levar para dentro da medida, né, a retirada do peso de algumas leis, de algumas regras que impedem muitas vezes de fazer aquele investimento naquela pesquisa. Serão áreas determinadas, obviamente. E para cada estado? Para cada estado. Nós vamos criar uma regra geral e cada estado vai poder, com a sua própria legislação, fomentar essas estruturas. E, portanto, esse mapa que aqui aparece na Zero Hora de hoje vem ao encontro disso. Daí você pode ouvir a voz, né, do Gianluca Lorenzon, que aliás é o mentor técnico da medida provisória, e eu tenho muito orgulho, porque eu conheci ele agora lá, depois que ele assumiu o ministério. Ele é lá de Santo Augusto, né, um menino lá da minha terra. Terra boa, né? E esse trabalho da MP, ele vem coordenado por outro gaúcho, Paulo Ebel, que é o secretário de Desburocratização. Então é um trabalho como esse, se pretende mexer em alguns pontos. Traz os 10 princípios da liberdade econômica, né, Kelly? O fim da autorização prévia para atividades econômicas de baixo risco. Isso, inclusive, vai para a lei agora, no meu relatório, mas já foi motivo de uma resolução de número 51, 289 atividades. Você falou da confeiteira, do cozinheiro. Tem o bolo que a Juliana Paz está ali em alta na novela, exato. Mas é isso, né, deputado? O cabeleireiro, enfim, o padeiro, são 289 atividades que já estão conceituadas de baixo risco. O que acontece a partir desta lei, desta medida provisória transformada em lei? Para abrir o negócio, ele vai apenas abrir o CNPJ dele na internet, na página da Receita. Ele não vai ter que fazer todo aquele envolvimento de licenças, de alvarás que impedia ele muitas vezes de avançar. Ele só tem que estar na propriedade privada, na propriedade dele ou de terceiro, que ele alugue. Claro. Né? Você não pode ser no meio da rua, né? Tem que ter alguma coisa assim. Nesse ponto, amanhã tem um dia muito importante. O Dr. Júlio Pause, que é um advogado que atua na área de direito público, organizou uma reunião com 133 confirmações já de representantes de municípios. O tema do PPCI é um tema que tem polemizado um pouco, porque se libera todos os alvarás, libera em tese esse também. Hoje, inclusive, no mercado, antes de vir para cá, encontrei o comandante Iqueda, pedi que a nossa brigada militar também se envolva nesse ponto, que como eu tenho condições de até o dia 2 apresentar o relatório, eu estou buscando tudo que tem de melhor para esse regramento. Ele também libera o horário e dia para produzir, empregar e gerar renda. Aqui já tem também a portaria 604, que foi publicada com um trabalho nosso junto com o secretário Rogério Marinho, na quarta-feira passada, que libera 78 atividades que antes eram impedidas de trabalhar no domingo e no feriado, que cumpridas todas as leis trabalhistas, não mexe na lei trabalhista, isso é importante a gente dizer também. A medida provisória, ela mexe nas liberdades econômicas, mas não mexe nos direitos de trabalhador, de consumidor, proteção ao meio ambiente. Por exemplo, se vai trabalhar no domingo, vai ter que ter uma compensação semanal, como qualquer atividade, e a própria lei trabalhista diz. Eu brinquei que a gente já está nessa lei, né? O senhor, enquanto deputado, quando eu divulguei isso, o pessoal dizia, tá aí, os jornalista. deputados vão trabalhar também, a gente trabalha todo dia. Estamos os dois aqui trabalhando. Figurelli está ali também trabalhando, né? Estamos já na lei nova. E para ver o efeito prático disso, Kelly, uma grande revenda, que também é a indústria de automóveis, ela já confirmou ao governo que pela possibilidade de abrir aos domingos, revenda de automóvel não pode abrir no domingo, pode abrir na feira, mas não pode abrir na loja. E tem quantas pessoas que só podem ir no domingo comprar o seu carrinho? Pegando um exemplo apenas aqui. O Davi estava, perdão por dizer, o Davi Coimbra essa semana fez a avaliação dele, né, enquanto colunista, enquanto o nosso colunista do programa e da Zero Hora, de que nos Estados Unidos isso funciona muito bem, né? Comércio funciona nos finais de semana, que o único momento em que eles param de fato é o Thanksgiving, né? O feriado de ação de graças. Mas que seria bom para fomentar a economia e bom para o trabalhador no sentido de que vai ter mais possibilidade de emprego, vão precisar contratar mais pessoas e que a gente tem que olhar por esse lado também. Claro, assegurados todos os direitos. Todos Ninguém os direitos. Quer que haja um trabalho A medida escravo, provisória não mexe em direito algum. Perfeito. Isso é bom deixar claro. Né? Mas, como eu falava, então só uma grande revenda nacional vai contratar 9 mil funcionários. Imagina, uma empresa, 9 mil funcionários. O vinho, na nossa vitivinicultura, aliás, a agricultura inteira estava ilegal, né? Ela não poderia colher o produto e entregar na indústria. Então a vitivinicultura, que foi o setor que mais pediu isso, é uma conquista também para eles,
Bom, um dia lindo como hoje, amanhã a previsão, o Cleocum tinha dito lá que ia chover, a turma lá em Bento não ia poder colher a uva. E se colher, vai estar ilegal. E aí segunda chove, quem sabe na terça ou na quarta já perdeu uma parte da produção. Uma usina de biodiesel, ela leva 48 horas para desligar e leva 24 para ligar. Né? Então elas estão trabalhando na ilegalidade, mas no posto aí da esquina, qualquer litro de diesel tem 10% obrigatório de mistura de biodiesel. Então não dá para parar a usina. O Brasil precisa daquele combustível. Né? São os setores que eu estou citando aqui que a gente pode justamente exemplificar o que é a importância, quantos empregos vai gerar. E aqui nisso eu até tenho uma preocupação, lamentavelmente. Eu não posso nem me queixar da bancada do PT, eu não tenho sofrido ataques do tipo assim, vai tirar direitos, não temos. Mas eu me preocupei porque o PDT ingressou com o Madin, alegando que não há pressa, não há pressa, né, para resolver isso. Olha, gerar emprego para 13 milhões de pessoas tem pressa sim, mas eu já estou mais tranquilo porque parece-me que foi uma questão técnica da bancada e não uma decisão política da bancada. Nós já estamos conversando e eu fiz uma estratégia um pouco diferente, né, Kelly? Vai ter uma única audiência pública porque demorou para instalar a comissão especial, então nós em 3 semanas temos que ouvir todo mundo e fazer o trabalho. A audiência pública está entregando semana que vem o relatório. Entrego dia 2. A única audiência pública será na quarta-feira, mas eu abri para as bancadas, eu a partir de terça-feira, terça e quarta, eu vou atender individualmente cada deputado. Há uma boa chance de a maioria das emendas serem acolhidas, à exceção daquelas que são supressivas, né, que não levam a lugar nenhum, que quer desconstituir a medida. Então eu acho que vai ser bem possível construir um texto melhor ainda, com novidades como essa que eu coloquei aqui. Né? Eu terça tenho uma reunião decisiva com o secretário Rogério Marinho. Por mim eu acabo com o E-Social, porque por mais que o raciocínio dele seja diminuir a burocracia, aumentou custos de burocracia e muita gente não vai poder cumprir. Nós estamos também mexendo na IREL, que é outra situação para desconsideração da pessoa jurídica que não tem tido o efeito, né? Nós vamos criar agora a questão das empresas limitadas unipessoal, que é para você poder dar um regramento na questão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Então a gente está trabalhando nesse sentido, mas só para concluir o raciocínio do efeito da medida, né? Os preços dos produtos e serviços definidos pelo mercado, deixando bem claro a exceção dos regulados e controlados. Aqui tem um tema bastante polêmico, que é a lei dos caminhoneiros, né? Que a gente sabe do impacto, primeiro a necessidade de melhorar o ambiente, a condição econômica de trabalho do caminhoneiro, mas o impacto bastante negativo, né, que vem tendo. E o STF não decide lá, espero que decida em setembro. Não é a nossa ideia, enquanto o governo não se posicionar, acolher a emenda, mas nós temos passivos sendo gerados para trás aí que nós temos que resolver. Enquanto o STF não julga, o governo não se posiciona, o caminhoneiro e o empresário fica aí com um passivo que daqui a pouco quebra empresas. Então nós vamos tentar isso com certeza e trabalhar uma medida. Tem muito atravessador nessa questão do frete, muito, por burocracia. Então a nossa ideia é criar um documento único de frete que se funcionar, pode reduzir 30% o custo desse frete. Então a gente está conversando, obviamente ninguém quer ter greve nenhuma por aí, mas nós temos que ouvir os caminhoneiros e os empresários para avançar nesse ponto. Uma outra questão que é decisiva, que os setores econômicos muito cobram, que uma hora um fiscal vai lá e olha, não, Kelly, tu tinha que estar com um casaco branco aqui, e tu tá com esse casaco preto aqui, não tá certo. Aí ele multa, mas ali no outro valeu o casaco branco e multa de toda a ordem. Às vezes fecham as empresas ao invés de dar um prazo para você trocar o casaco. Tem casos de frigoríficos que tem exportação que tiveram que fechar 10 dias, porque a parede não estava como o fiscal queria. Então passará a ter agora um efeito vinculante. A primeira decisão no Brasil vale para todo mundo daquele jeito. Mas eu estou corrigindo a lei porque ela tem que ser muito clara. Porque você deixar subjetiva a análise, quem sabe a primeira interpretação seja ruim e fique ruim para todo mundo. Né? Então nós vamos botar isso na lei e este prazo para que em determinados casos, ao invés de fechar o estabelecimento, dê a condição de que ele siga operando e arrume aquilo que o fiscal entenda que seja necessário ele cumprir. Né? Da mesma forma, nós vamos ter aqui uma imunidade burocrática para inovar, que eu já falei aqui. O respeito aos contratos aparece muito forte nisso.
E 2 pontos para finalizar, vamos dizer assim, o esqueleto, o principal ponto da medida. Um deles é a fixação de prazo e aprovação tácita. Não dá mais para pegar, eu vou pegar o exemplo da Anvisa no registro de defensivos agropecuários, né? As moléculas que são lá encaminhadas para registro, às vezes leva tanto tempo que aquela tecnologia já passou até do prazo, né? Nós vamos ter agora todos os órgãos públicos com uma necessidade de fixar um prazo para as respostas daquilo que lhe é encaminhado. E não dada a resposta, o cidadão fica liberado para que o seu pedido de registro tenha validade independente do órgão que ele encaminhou. Eu acho que isso vai dar uma obrigatoriedade de atenção do poder público e fazer com que os negócios tenham mais agilidade. E por último, o fim do papel, né? O Brasil digital. Nós temos, ontem um amigo meu me mandava aqui uma mensagem perguntando quanto tempo a medida provisória leva para virar lei efetivamente. Eu dei a ele os prazos, 10 de setembro é o prazo final, né? Ele gasta R$100 mil por ano para guardar papéis, livros do Instituto. É inacreditável. R$100 mil para guardar os papéis que não ele já digitalizou, já tem isso, mas não tem validade jurídica da forma como está. Essa que é a questão. Então, a partir dessa medida provisória, isso passará a ter validade, né? E a análise do impacto do risco regulatório, que não é proibido hoje, mas não é a obrigação dos órgãos públicos, é um ponto fundamental. Os órgãos terão que fazer uma análise do impacto das medidas que venham tomar. Sei lá se a melhor forma é uma consulta pública, uma audiência pública, mas eles terão que fazer, porque muitas vezes num escritório, um burocrata acha que está errado alguma coisa, cria uma norma e aquilo trava a economia, né, de uma maneira absurda. Então isso também está no artigo 5º contemplado, entre as principais medidas, muitas outras vêm aí, mas esse é um resumo, né, daquilo que nós estamos desafiados a relatar, a melhorar, a incluir na lei e com certeza fazer com que na microeconomia, no dia a dia dos empresários pequenos, médios e grandes também, né, você falou aqui do Luciano Hang, né, que tentando abrir uma loja, os funcionários tiveram que ir na frente lá da Justiça do Trabalho pedir, pelo amor de Deus, nos deixe trabalhar. É isso que é Eu vejo isso, deputado, de que, assim, conversando com as pessoas, que, como o senhor disse, como a situação da economia e do emprego é difícil, muitas vezes as pessoas encontram nas suas atividades, ou até deixam os seus empregos para ganhar um pouquinho mais nessa economia informal, mas com a chance de se formalizar. É claro. E querem fazer, querem promover um negócio, um salão de cabeleireiro, de fazer a unha, coisas simples coisas assim, muito né? simples. Organizar 4, 5 pessoas, montar uma empresa. Só que absolutamente, é como se o Estado, né, eu estou sendo cuidadosa com as palavras, como se o Estado não incentivasse isso, né? Não o Estado se agiganta nisso, né, Kelly, e acha que ele esquece, porque não consegue controlar o todo e impede as pessoas. E sem dizer que a burocracia é fator importante de corrupção. Quantas vezes se lê notícia de alguém que tinha um poder dentro da estrutura pública que acabava querendo cobrar alguma coisa para agilizar um processo, né? E também poderíamos comparar, falei do posto, tem um posto de gasolina aqui, vamos comparar aqui, por exemplo, uma taxa ambiental, que é chamada TCFA, e nós vamos corrigir o risco na medida provisória. O posto de gasolina e a refinaria da Petrobras, a maior que tiver aí no Brasil, pagam a mesma taxa de controle ambiental. Isso não tem o menor cabimento. Não faz sentido. Tem um empresário de uma rede de postos, nem é a maior do Rio Grande do Sul, mas uma das principais. A cada 3 meses paga R$600 mil de taxa ambiental, porque o que acontece? Então, a taxa é a mesma da refinaria, mas também a gasolina subiu o preço, ele sobe o faturamento da empresa, qualquer posto de gasolina, né? Esse é um exemplo, porque o volume de recursos. Então ele sobe o faturamento, não significa que subiu o lucro do posto, subiu o faturamento, o preço é mais caro, o faturamento aumenta. Joga ele para uma outra faixa de risco e aumenta o gasto com a taxa ambiental. O que tem a ver o faturamento de uma empresa com a taxa ambiental? E um posto de gasolina ser igual à questão que envolve uma refinaria. E isso vai tudo para o polir da gasolina. É isso que é o mais importante. No bolso do consumidor. Isso que é o mais importante. Olha o que a gente tem encontrado de exemplos claríssimos aqui, só para você ter uma ideia, né? Aqui está uma pasta da Associação dos Cerealistas do Brasil, né? Que o tipo, por exemplo, aqui a TCFA é um exemplo, a aviação agrícola, mas aqui o tipo de
extintor de incêndio que é usado, e no local que é usado é um impeditivo que não tem nada a ver com o PPCI. A aviação agrícola hoje muitas vezes para por ações de órgãos públicos, porque eles nem sabem se a lei do IBAMA, da FEPAM, da Secretaria da Agricultura, do Ministério da Agricultura, do Ministério Público, é muita coisa. Né? Tem que ter ali um checklist que ele cumpriu aquilo e ele vai poder ter a sua tranquilidade da atividade. Isso também vai estar aqui, porque ao final tudo é custo, tudo é gasto, tudo é desemprego, tudo é ou vagas novas de emprego que não surgem. Chega gente que desanima e acaba fechando o negócio, e aí a gente noticia aqui na rádio a perda de uma série de empregos ou recuperação judicial, porque não consegue atender tudo isso. A gente está no estúdio ao vivo com o deputado federal Jerônimo Gergen. Gentilmente eu já agradecer aqui, né, o fato dele ter vindo ao estúdio conversar didaticamente com os nossos ouvintes e prestar contas à sociedade, que é o que é mais importante. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um rapidíssimo intervalo comercial, figurante, porque eu também tenho que pagar as contas aqui, né, deputado, o senhor sabe. E a gente vai falar sobre temas importantes do Congresso também, porque o deputado é integrante da bancada do MBL, está à frente das discussões da reforma da Previdência. Vamos falar de tudo isso e o que mais? Não, é só para dizer assim, esse é um trabalho lá, muitas vezes vê na rede social, porque o Congresso não quer que o Brasil ande. O Congresso está fazendo a sua parte. Isso é para andar, né? Eu acho que essa é a importância de nós termos essa oportunidade aqui no programa. Saia daí não, a gente já volta, tem informação de trânsito, tem previsão do tempo, tem debate importante. Deixa eu ver aqui. Jocely, perdão. Ela pergunta se o senhor acredita que isso vai gerar reflexo imediato de emprego, porque, por exemplo, a reforma trabalhista já foi uma simplificação, mas ainda assim a gente não teve a recuperação esperada da economia e do emprego. Essa aqui é diferente da reforma trabalhista, né? Ela não mexe na lei trabalhista, né? Mas só o exemplo que eu acabei de dar no bloco anterior, uma empresa vai contratar 9 mil funcionários a revenda de carro. Né? Então, isso é já é prático. Né? Sem dúvida. Outros ouvintes estão mandando aqui, deixa eu só fazer um relato aqui a respeito de estradas, né? Porque a gente está fazendo acompanhamento desde o início do programa. RS 239, relato de acidente grave. O Olívio Simões foi quem mandou pra gente, o Eduardo Penzon já está verificando pra gente. Trânsito lento sentido Nova Hartz. Opa, ele é muito rápido, né? A gente conversou agora há pouco sobre essa ocorrência com a Polícia Rodoviária Estadual na RS 239. Temos a informação de que houve um capotamento de um veículo bem na entrada do município de Nova Hartz, ali na RS 239. Uma mulher conduzia o veículo e 2 crianças também estavam no carro. Segundo as primeiras informações, elas foram atendidas e encaminhadas para o hospital de Sapiranga. Não há, portanto, informações de feridos ou de vítimas fatais neste acidente de trânsito lá na RS 239 até o momento. Seguimos acompanhando esta situação, os ouvintes nos alertaram pelo WhatsApp e imediatamente fomos atrás para saber do que se tratava, Kelly. Perfeito. Obrigada, viu, Pinzon, pelas informações. É que o senhor vê rápido, né? Já fala uma coisa, o ouvinte fala, o nosso querido Eduardo Pinzon já traz o detalhamento para a gente aqui. Mas muitas pessoas, deputado, saudando o fato de o senhor se preocupar com a pessoa que quer empreender, né? Eu não vou ler todas aqui, mas o Raul, pai da Júlia, mandou aqui, diz que é um grande parceiro, inclusive do Hospital de Santa Rosa. Vida e Saúde. Isso mesmo. Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa mandou aqui, parabéns pelo trabalho, pelo programa, um grande abraço. Vida e Saúde é um exemplo. A gente levar em conta muitas vezes o custo da... Você pega o Grupo Hospitalar Conceição, que tem aí um passivo enorme trabalhista, né? Um procedimento no Vida e Saúde lá de Santa Rosa, ele custa aqui no Grupo Hospitalar Conceição 13 vezes mais o mesmo band-aid, assim, vamos dizer assim, os paradrapos, o procedimento feito lá e por uma questão de gestão ao longo do tempo. Ultimamente agora tem se corrigido desde os últimos 2 anos aí alguma coisa, mas o custo fica, né? Porque a estatal pode fazer o que quiser, né? E aí nessa linha, eu acho que é importante também que ali nós mostrarmos, existe uns rankings sobre a questão que envolve a liberdade econômica. Num dos rankings, de 180, o Brasil é o 150º. Imagina, é quase um dos últimos. Né? E nenhum ele é menos da linha final lá, dos piores estados. Né? E o que tem identificado nos problemas para fazer essa medida provisória? Primeiro, o alto desemprego, né? Formalizar a tua amiga, aquela que quer abrir o cabeleireiro. Eu disse, né? uma amiga que eu tenho, né? Um exemplo aqui.
o salão de beleza, não é uma grande empresa, não é nenhuma média empresa, tem um número X de funcionários, está gerando renda, emprego, fazendo economia, mas é tanta coisa que a pessoa tem vontade de desistir. E aí eu dei o exemplo, quem sabe ela já alugou a salinha onde ela quer abrir, ela comprou parcelado o secador de cabelo, a tesoura, já está começando a vencer no próximo mês as parcelas e o negócio nem abriu, né? Isso são centenas, milhares de negócios. A estagnação econômica foi um fator levado em conta para a medida. A recuperação lenta da recessão, nós ficamos, mas se não fizer a reforma o Brasil vai quebrar. O Brasil já quebrou. Então, nós temos que começar também a fazer a reforma lá em cima, mas mexer na base, que é exatamente a ideia disso aqui. Uma das piores cargas regulatórias e burocráticas do mundo é a do Brasil, né? Alta insegurança jurídica aos mais vulneráveis, porque agora está aí o E-Social, né? Ele agora no final do mês tem uma primeira etapa, uma etapa final aí que muitos não vão conseguir cumprir. Eu fui à ABMAC fazer uma reunião segunda-feira lá em São Paulo, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Eles contrataram uma empresa de computação e de contabilidade, uma empresa importante em São Paulo, para fazer o E-Social da ABMAC, da entidade. Né? E a empresa foi na reunião dizer para mim que não tem certeza que vai conseguir cumprir. Imagina um cidadão normal no dia a dia, que não tem, às vezes, a condição financeira e nem tempo para fazer. Isso. Né? E isso é um problema. E eu acho que os altos níveis de corrupção têm, neste ponto burocrático, sem dúvida nenhuma, uma presença muito forte. Você vende dificuldade para vender facilidade. Isso, você cria a dificuldade, ela existe, isso, né? E aí vende a facilidade. E eu poderia, é uma triste prática aqui, mas é uma prática. A burocracia foi um dos grandes fatores que matou todos aqueles jovens na Boate. Era todo mundo se metendo ali e ninguém fez o que tinha que fazer. O que tinha que ser feito não foi feito. Dando um exemplo prático que aí não é nem só em geração de emprego, que é também vidas, né? Tem a questão dos bombeiros, tem a questão do PPCI, mas quantas outras burocracias tinha que não eram cumpridas e que não eram fiscalizadas. Então a ideia da medida é o seguinte: abra o teu negócio de maneira fácil, são 289 atividades que poderão fazer assim, mas faça de acordo com a lei, porque você poderá ser depois disso fiscalizado. Não é que com a desburocratização queira que não cumpra a lei de forma alguma. Pelo contrário, é você tornar a lei, né, compreensível e adequar a realidade. Vamos pegar um food truck aqui, não adianta ele simplesmente abrir e não ter sanidade lá, ele poderá ser fiscalizado e vai pagar por esse preço, né? Mas eu tenho muita satisfação de ver que as pessoas... Qual é a percepção andando por aí, São Paulo, Rio, em todos os estados que a gente está conseguindo nesse curto espaço andar e no interior também? Parece que é um oxigênio para quem está louco para trabalhar, né? Para gerar emprego. E como a gente percebe casos que antes você não via. O assunto me traz, obviamente por eu ser relator, um dia a dia que é incrível. O texto da medida provisória vai ser complementado com muitas outras ações que são extremamente necessárias, como, por exemplo, por que uma empresa pequena ou média, uma startup dessa, não pode entrar na Bolsa de Valores Imobiliários? Vai poder agora, quer dizer, às vezes você não deixa o Brasil crescer, o empresário crescer, porque o cara não tem quem invista nele naquela situação. É o Brasil do super simples, né, que você tem um teto, acho que é 4 milhões e 800 hoje, o teto do super simples, e que ao invés de você criar uma situação para a empresa crescer, não, o teto é aquele ali. Aí você vai para lucro real, lucro presumido, então tu cria uma outra empresa, né? Quantos setores nós temos, o mesmo empresário, com várias empresas, para não aumentar o custo tributário desse cidadão, que vai desempregar a gente, porque se ele crescer, que é o que deveria ser estimulado no Brasil, ele vai ter que pagar uma carga tributária que quebra o negócio dele. Então essa é a ideia. Não tenho nenhuma ilusão que o texto por si só vai resolver todos os problemas. Nós vamos ter que, obviamente, adaptar isso depois. Vamos ver, estava errado, aquilo está certo. Mas ele muda um paradigma, ele muda um conceito de Estado no Brasil. Eu até tenho dito que a tarefa que me foi dada, quando o nome foi escolhido liberdade econômica, né, eu estou tentando mostrar que é uma grande ação do governo Bolsonaro, né? Nós temos aí, uns questionam, outros não, mas é uma grande ação do governo. E estou tentando separar a questão ideológica disso.
Né? Nós não falamos em nenhum momento de ideologia aqui. A gente falou de emprego, de realidade, tem que ficar excluído, pelo contrário, né? Vai beneficiar o grande também. Por fazer a economia, e a gente está falando sobre 3 milhões de empregados, que eu sempre digo aqui, né? Isso não é pauta de direita ou de esquerda, né? Tanto o PT quanto o PSL estão preocupados, ou alguém não está preocupado com o número do emprego, né? Ou com a crise, com os índices. E é exatamente esse o apelo que a gente fez ao PDT, estamos conversando, construindo, para que argumentar que não tem necessidade de ser urgente um tema de geração de emprego, preocupa demais. Então eu acho que, por enquanto, eu não percebo, assim, Kelly, que tenha entrado em nenhum momento conteúdo ideológico. Tenho me posicionado desta forma, ouvido todo mundo, e percebo que até aqueles que são oposição ao atual governo estão querendo contribuir. E eu tenho procurado dialogar, né? Tudo aquilo que puder estar no texto, nós vamos colocar, desde que ele venha para melhorar, porque afinal de contas, aqui nós falamos, né? Os deputados andam um fim de semana inteiro por aí. Cada um de nós ouve alguma queixa, alguma reclamação, algum problema, né? E nós vamos então melhorar isso nesse ambiente. E agora eu estou fazendo também uma ação. Já tem uma lei aqui no estado, que é do deputado Rodrigo Lorenzoni, já tem também em Porto Alegre uma lei que é do vereador Ricardo Gomes, do Camozato e do Mendes Ribeiro Filho, né? Esses 3 vereadores apresentaram uma lei aqui. E eu estou pegando esse conjunto de leis, especialmente a da Câmara, aqui o Ricardo Gomes me mandou hoje o texto, conversei muito com o Gustavo Painho, vice-prefeito, pedi análise já da Prefeitura, porque a Câmara vai fazer a lei, é bom também ter a leitura da Prefeitura. Amanhã lá na DPM temos as reuniões com prefeitos. Eu pretendo construir um texto e encaminhar às câmaras de vereadores do Brasil inteiro, tá? Temos também o deputado Ulisses lá do Mato Grosso do Sul, que já está com do Mato Grosso, que já apresentou o projeto da liberdade econômica lá, mas eu quero mandar um texto já formatado, sugestão para as câmaras de vereadores poder adequar a sua lei ao pensamento da lei maior, né? Porque a nossa lei, ela respeita o federalismo, ela não atropela a lei estadual, não atropela a lei municipal. Mas aí dialogando com as entidades, principalmente com as unidades porque, Kelly, nós mexemos na análise de risco. São 289 atividades que mudam o perfil da regra do que é risco ou não. Então é necessário e é fundamental que as câmaras façam essa adequação, e esse trabalho eu já estou também preparado para fazer. Encaminharemos nos próximos dias para todos os legislativos municipais e também para as prefeituras, porque ela pode ter uma origem do executivo, né, uma sugestão de texto adequando a essa nova regra. Eu quero agradecer muito a sua presença, porque a gente não vê nem o tempo passar quando o senhor vem aqui de forma didática, explica tudo. E me sobrou 1 minuto antes do hora certa. Eu não sei, eu tenho vontade de chorar porque eu quero falar de reforma da Previdência. Então eu não sei como o senhor resume em 1 minuto, mas reforma da Previdência tem mais uma semana decisiva. Tem, a semana decisiva, e eu espero que a gente encaminhe isso o mais rápido possível, né? Haverá mudança no texto ainda, com certeza, mas que vá para o plenário. Precisa passar na comissão. Antes do recesso, o senhor acha? Eu penso que sim, o esforço é para isso. O que importa é ser aprovado na comissão e que isto vá ao plenário. E no plenário eu espero que nós tenhamos a inclusão dos estados e municípios. Um assunto absolutamente importante foi retirado na comissão. Muito obrigada. A quantidade de mensagens, eu não dou conta aqui de pessoas agradecendo, né? Citei aqui o que falou do hospital Vida e Saúde de Santa Rosa. Dei 3 milhões de reais no final do ano para lá, e o hospital novíssimo que o ministro Mandetta deve vir logo para inaugurar lá. O Diego Alessio dizendo aqui, por favor, deputado, então o senhor vai ter que ficar mais um pouco, porque fundo rural. Eu não tenho pressa, tá anotado aqui o fundo rural. Vamos, então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo comercial, notícia na hora certa, porque se eu não pagar as contas aqui, quem vai entrar ali nos 8 graus, mas para essa hora do dia, né? Porque a gente tem previsão, e o fim de semana foi assim, de 27 graus para segunda-feira. Minha Nossa Senhora, é o verão que não acaba, já começou o inverno, né, deputado? Mas o verão, ele continua aí dando ar da graça. O deputado Jerônimo Gergen atendeu gentilmente o nosso convite de vir aqui falar sobre um projeto absolutamente importante. Goste ou não do projeto, é necessário falar sobre uma medida provisória e tem que ser votada no Congresso, justamente para não perder a validade, né? O relatório será entregue já na semana que vem, nesse trabalho que vem sendo feito, conduzido pelo deputado Jerônimo. Vou falar só sobre o prazo, então. Dia 2 eu entrego o relatório, até o dia 3 eu tenho que votar na comissão, para até 10 de agosto, e ter o recesso no meio, ser votado no plenário. E como agora tem um acordo lá para que no mínimo 30 dias tenha entre uma casa e a outra, entre a Câmara e o Senado, ele tem que sair até o dia 10 de agosto da Câmara para nós votarmos
até 10 de setembro no Senado Federal. Está tudo dentro da possibilidade, por enquanto, né? Vamos ver essa semana quais são os riscos, eventualmente, de eu não conseguir fechar os acordos entre as bancadas e ter que ir à votação, porque aí você sabe aquelas guerrinhas regimentais que eu espero que não aconteça. Então, estou me esforçando muito essa semana para acertar com as bancadas tudo direitinho. E no meio disso tudo, ele aceitou aqui vir à Rádio Gaúcha para explicar, né, e prestar contas à sociedade sobre esse projeto. E a gente está questionando também conforme chegam as mensagens para a gente. Mas, deputado, o senhor falou sobre isso, falou sobre a reforma da Previdência. Um tema absolutamente importante aqui e que chegou também muito para o nosso WhatsApp, o 996995218, é Fundo Rural, que é um tema que o senhor domina também, que está absolutamente envolvido nas negociações. O que a gente pode dizer para o nosso ouvinte, né, a respeito desse tema? Um dos que mandou aqui para a gente, o Diego Alessio, perguntou, disse, que ele pede para ele falar sobre o refis do Fundo Rural. Bom, são duas questões, eu acho importante. Primeiro é deixar bem claro que, olhando as notícias, parece que o agronegócio superou a crise, está tudo bem, fez o Brasil aguentar o mais difícil dos momentos e está bem. Não há renda no agronegócio hoje. Isso é importante a gente deixar bem claro. E dentro dessa falta, até para quem colhe, né, não há renda, o custo de produção é elevadíssimo. Os produtores hoje não têm mais acesso ao sistema financeiro oficial. Hoje apenas 30% do produtor consegue pegar dinheiro em banco, o restante está se financiando fora. Isso é gravíssimo. Por isso que quando a gente vê o anúncio do Plano Safra, né, tem festa no Palácio, mas não adianta, não chega, e ainda está chegando atrasado porque demorou para votar o PLN 4, aquela suplementação. Isso, que foi atrasou até que votado. Enquanto isso vai ser metade de julho, olha lá, né? Então, e um juro real elevado, nós estamos com 8% quando a Selic é 6,5%. Se votar a Previdência, vai cair a Selic e o juro da agricultura é impagável hoje, né? Então isso é importante deixar claro. E o arroz, Kelly, é pior ainda a situação. Desde o governo passado eu venho trabalhando uma questão que envolve aí linhas de crédito do BNDES, porque contar com o dinheiro do Tesouro até então era impossível. O governo quebrado, né, não tinha dinheiro disponível para aquilo que os produtores queriam, que é uma securitização, ou seja, uma medida do governo que alongue esse endividamento, faça uma diminuição do passivo e dê condição da turma poder produzir. O arroz está diminuindo a área produzida no Rio Grande do Sul e mais cedo ou mais tarde vai dar um problema de abastecimento. O Mercosul é concorrência desleal para nós, os defensivos que eles usam do lado de lá nós não podemos usar aqui, mas podemos comer o arroz deles aqui sem fazer análise química e fitossanitária, que aliás é um projeto meu que está pronto para votar e não conseguimos votar justamente pela pressão do Mercosul. Mas a notícia nova é que hoje eu estava agora, você viu, mandando uma mensagem para a ministra Tereza, para o vice-ministro Marcos Montes, que está também em contato com a gente, está rodando um áudio nos grupos dos produtores, que a ministra lá da Itália admitiu pela primeira vez a possibilidade de uma securitização para o arroz. Isso é necessário, é vital e finalmente o governo começa a entender, né, que não é choro de produtor, como alguns infelizmente insistem em dizer. O produtor paga para produzir, não tem renda, e o arroz é um produto fundamental aqui. Então essa é a notícia, nós teremos as linhas do BNDES, teremos o Fundo de Aval Fraterno, que o ministro Paulo Guedes assim denominou, que foi um trabalho nosso para garantia, para buscar os recursos, mas a ministra Tereza confirma, pela voz dela, né, que vai ter aí uma medida semelhante ou igual à securitização para a lavoura de ciclo. Então, essa é a primeira vez que se fala em público aqui. É uma boa notícia, porque muitos dos nossos ouvintes, né, a gente tem uma audiência espalhada pelo estado do Rio Grande do Sul, trazem essa questão da produção do arroz. E aí o que valeu muito foi um vídeo que o Ademar Koschenborg, um produtor lá de Cachoeira Pinto, eu estava lá em Cachoeira ontem, ele fez um desabafo, ele jogou a realidade, né? Porque muitas vezes ninguém quer falar muito e tal, o produtor veio e falou, e isso ajudou. Eu mesmo mandei lá para as esferas de governo esse vídeo e circulou, e está aí o áudio da ministra. Então, sob o ponto de vista do endividamento, eu acho que é um alívio para o produtor, só espero que isso se concretize o mais rápido possível. E o tema do Fundo Rural, como pede aí o Diego, se não me engano, e outros produtores que já me mandaram ali, eu vi no meu telefone também, esse foi o grande palanque do presidente Bolsonaro na eleição. Né? O presidente sentiu ali, nós tínhamos vários movimentos, por quê? Por 8 anos o STF disse que essa conta não era devida, que era uma bitributação, porque o produtor médio e grande, para se aposentar, tem que pagar INSS. Né? Então o Fundo Rural, para ele, não serve. Né? Eu até digo que o Fundo Rural é algo tipo Robin Hood, assim, tira de quem produz para dar, sei lá para onde, porque vai tudo para o caixa do governo.
Então entraram na justiça, ficou claro em várias decisões, embora não em trânsito julgado final, mas por 8 anos liminares, andando por aí, sentenças também em primeira instância, e o setor produtivo encaminhava-se para sair dessa cobrança do Fundo Rural, com a possibilidade do governo até devolver isso quando o STF decidisse. Para nossa surpresa, há 2 anos atrás, o presidente Temer indica um novo ministro, Alexandre Moraes. Sim. Rapidinho ele muda um voto. E por um voto mudado, assim, de uma hora para outra, joga um passivo na vida dos produtores, empresários, que nem o governo sabe quanto que é, mas quer que o produtor vá lá e confesse, e diga, eu te devo tanto, mas ninguém sabe quanto é que é isso. E depois porque houve um movimento que o produtor não aceita, o produtor acha que houve uma intervenção do governo Temer a partir da indicação do novo ministro, que isso mudou o voto. É isso que está por trás bem claramente. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, então, candidato, começa a entrar nas mobilizações do agro e diz, eu vou acabar com o Fundo Rural, vou acabar com o Fundo Rural, vou acabar com o Fundo Rural. Muito bem. Nesse meio tempo, eu apresento um projeto de lei que faz a remissão do Fundo Rural. O que diz isso? É o 9252. Esse projeto, ele dá ao governo a condição, então, de cobrar, porque foi o STF que decidiu, tem que cobrar. Mas não tem o direito de cobrar para trás enquanto a justiça brasileira dizia que não era devido. O produtor não reconhece a existência dessa dívida e nós entendemos que, na verdade, Kelly, o governo arrumou uma nova fonte de receita. Depois que o STF mudou de voto, ele está recebendo, desde janeiro do ano passado, de todos os produtores, 1,2% bruto do que o produtor fatura vai lá para o governo, né? Bom, o presidente Bolsonaro, então, eleito, ali já estava circulando um refis para essa dívida, que obviamente um refis é bem melhor do que uma dívida integral, mas o produtor não reconhece essa dívida por causa da decisão judicial. Ele dá várias declarações. Eu vou assumir e vou acabar com o passivo. Vou assumir e vou acabar com o passivo. Eu aprovei a urgência do 9252, que é o que faz a remissão. O presidente assumiu, milhares de produtores não aderiram ao refis porque ouviram a fala do presidente. De que? Se o presidente diz que vai acabar com o passivo, por que eu vou aderir a uma coisa que vai morrer logo ali? Depois ele assumiu, ele seguiu falando, a ministra Tereza deu declarações também nesse sentido de que acabaria com esse passivo, mas até aqui os produtores estão com as certidões negativas todas junto à Receita Federal sem ser autorizadas, porque eles não aderiram ao refis, o refis acabou, então, ali a dívida existiu. Agora, também em primeira mão aqui, eu vou terça-feira conversar com o secretário adjunto de Política Econômica e do Agronegócio do Ministério da Economia, Rogério Boeri Miranda, que me mandou uma mensagem ontem dizendo que finalmente o ministro Paulo Guedes pediu que ele resolvesse esse assunto tratando com relação ao 9252, que é o projeto de minha autoria. Isso vai ser uma grande justiça tributária, deixa de piorar a situação econômica, porque as JBS da vida e as grandonas, no PERT já resolveram isso, no refis empresarial, com prejuízos fiscais abatendo ainda isso aí. E as médias, pequenas empresas, produtores rurais, nada puderam fazer. E por isso essa sequência de mensagens que a gente está recebendo aqui sobre Exatamente, é um dos grandes... E além disso, Kelly, uma das reuniões que eu tenho também com o secretário Rogério Marinho, é que surgiu um jabuti na reforma da Previdência e não está no trilhão, que hoje as exportações diretas ou indiretas, o produtor que manda embora a soja, por exemplo, ou que manda via trade, não é cobrado Fundo Rural. Mas o governo colocou a cobrança nas exportações diretas. Ou seja, se um produtor mandar embora a soja, e médios e grandes produtores já fazem isso com tranquilidade para ter melhor faturamento, o governo quer arrecadar nos 10 anos que ele prevê o efeito da Previdência, 80 bilhões que até hoje não eram cobrados, por lei. Isso nem entra nesse passivo aí. Isso todo mundo, quem pagou, quem aderiu ao refis ou quem não pagou, vai pagar igual. 80 bi que sai da economia, da renda dos produtores. Então, esse movimento, eu penso que entra numa semana decisiva. Eu não falei para ninguém, é a primeira vez que estou falando. O dos 80 bi já é público, claro, né? Mas a reunião é com o Rogério Marinho essa semana. Mas a minha conversa com o Ministério da Economia vai ser agora, na terça-feira, lá com o secretário Rogério e o presidente Rodrigo Maia. E aí eu dou razão ao Rodrigo. Eu tenho cobrado para dele, Rodrigo, põe em votação o meu projeto, Rodrigo. Você tem sido parceiro nisso. Eles, não, eu não vou botar. O governo tem que dizer
né? Sem dúvida. Porque se nós colocarmos por interesse da Câmara, vão dizer que foi uma pauta bomba, que vai não sei o quê, né? Se o governo se comprometeu enquanto, né, na eleição ainda... E eu dou razão ao Rodrigo. Eu digo, olha, eu acho que aí tá bem. Porque senão vai parecer que é o Congresso, que quer emparedar o governo, que quer não sei o quê. Claro. Não, isso é uma promessa do candidato, hoje presidente Jair Bolsonaro, e que pela primeira vez eu estou recebendo um sinal de que ela deva ser cumprida, né? Então, o time disso, eu imagino que conforme for a semana, eu vou poder sentir melhor, né? Mas eu fui chamado por um secretário para conversar. Eu imagino que de qualquer forma isso não aconteça em julho, né? Não, porque não nós vamos estar votando, assim. Nós estamos votando a reforma da Previdência, vamos ter o recesso, eu imagino que isso seja no mês de agosto. O que eu lamento muito é o problema da falta de certidões negativas, que isto sim, aqueles produtores que tenham condição de acessar o Plano Safra, muitas vezes não vão conseguir por causa disso. Nossa, então veja a importância de uma fala de um político, né? É uma coisa, durante uma eleição, o cara tem que estar bem consciente. O presidente depois se deu conta que tem aí uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal que ele tem que adequar. Mas nós temos a saída para isso. Eu mesmo digo, se o governo quer cobrar 80 bi do produtor, e vamos imaginar que o passivo do fundo rural seja 11 bi, vamos fazer um acordo de que então deixa a tributação da exportação e libere os 11, vai ganhar 69. Né? Então isso tem como negociar. Né? Mas aí, a partir dessa reunião que o senhor disse, das já duas é um reuniões, indicativo, das duas né? reuniões. O importante é que agora tem sinal para resolver. E nós não podemos, de jeito nenhum, trazer custos novos aos produtores. O Fundo Rural é retirada de renda das famílias de produção brasileira. Deputado Jerônimo Gergen, muito obrigada pela sua presença. A sequência de mensagens depois eu repasso para o senhor, porque realmente não